Sejam todos muito bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Mansão da Esperança, onde vamos dar continuidade ao projeto do livro Fonte Viva. Hoje falaremos sobre o capítulo 19, Apacenta, que foi psicografada pelo querido Francisco Cândido Xavier, onde traz uma reflexão de seu mentor, Emmanuel. Mas antes de darmos continuidade a essa reflexão, vamos neste momento fechando os nossos olhos, onde estivermos, que possamos nos acalmar. Vamos nos ligando aos nossos mentores espirituais, que são nossos companheiros diários, que nos acompanham desde sempre. Pedindo a eles que acalme o nosso coração, acalme os nossos pensamentos. Vamos sentindo esse mentor perto, esse anjo da guarda. E vamos assim mais calmos, nos elevando até Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo ao Mestre por todos os ensinamentos que nos deixou, por tantos exemplos a serem seguidos, e agradecendo pelo seu Evangelho, que nos dá o caminho necessário à nossa mudança interior, à nossa mudança de ação, de pensamento, de sentimentos. Obrigada, querido Mestre, por muito nos amar, pelo teu amparo divino. Somos gratos e a ti pedimos que nos leve à presença de Deus, nosso Pai Criador. E na presença de Deus, agradecemos imensamente a Deus por muito nos amar. E nos amar como éramos, como somos e como um dia seremos. Por vossa imensa misericórdia. Obrigada, meu Pai, por todos os momentos em que precisamos da tua misericórdia, do teu perdão, do teu abraço de Pai amigo, que em todos os momentos, confiantes, elevando os nossos pensamentos, te pedimos e te rogamos, te agradecemos e nos ligamos a ti. E por tudo que nos destes, em cada momento de nossa caminhada, te agradecemos a vida e a encarnação. E a ti, Pai, vamos elevando-nos ainda mais com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. E em teu nome, Pai, em teu nome, Jesus, vamos iniciando a reflexão do livro Fonte Viva. Continuando, já no capítulo 19, onde nosso querido Chico, em psicografia, nos traz a pequena mensagem do Evangelho, onde Jesus diz a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Está em João, capítulo 21, versículo 17.
E é muito significativo o apelo de Jesus ao coração amoroso do Simão Pedro, para que lhe continuasse o apostolado. Onde Jesus, antes de falar para Pedro apacentar, havia tido um diálogo com Pedro, onde ele perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. E Pedro, nas 3 vezes, disse que sim. Sim, Senhor, eu lhe amo. E Jesus o pediu 3 vezes para confirmar de Pedro que ele, mesmo diante de todas as dificuldades, levaria à frente o seu apostolado a todos os irmãos mais necessitados. E Emmanuel nos traz a mensagem, a reflexão desta lição, dizendo que, observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Jesus, quando ele disse a Pedro que apacentasse suas ovelhas, é que ele trouxesse para si não só levar o aprendizado, mas aprender com as lições, com as pessoas que iriam se aproximar dele. Ele seria um aprendente, um aprendiz, e receberia do outro também o aprendizado da paciência, o aprendizado do amor que ele deveria ter, como Jesus o teve. Ele teve em Jesus todos os exemplos a serem seguidos. E através desses exemplos, deveria levá-lo à frente àqueles que precisassem. E ele fala que Emmanuel nos chama a atenção para que todos nós, cristãos, que já temos consciência das suas lições, já temos consciência de tudo que ele ensinou, já sabemos o caminho, somos aqueles escolhidos como apóstolos ainda imperfeitos, assim como Pedro. E ele fala assim, não é com gritos, não é com chicote, não é com castigo, nem imposição que iremos ensinar o outro. Por isso que Pedro teve que aprender e reaprender a usar todas as ferramentas que Jesus havia ensinado para poder lidar com os outros. E assim somos todos nós. Todos somos professores, mas todos somos aprendizes também. E nesta caminhada de aprendizado, temos que aprender os princípios de aprendizagem, alicerçar todo o nosso aprendizado no valor da pessoa humana e da cultura que ela vem, respeitando a sua cultura. Que como cristãos, onde nós chegarmos, devemos respeitar aquele que está à nossa frente, necessitando respeitar a sua cultura, a sua forma de ser. Toda aprendizagem, ela leva tempo, e Pedro precisou de tempo para ir se aperfeiçoando e se melhorando para poder ajudar as pessoas. Assim é com todos nós. Somos aprendizes eternos. Todo aprendizado nosso é contínuo, não se para no meio do caminho. E Jesus, nesse processo de ensino-aprendizagem, ele fala que todo indivíduo deve ser, toda descoberta, todo aprendizado, deve se levar à nossa descoberta interior, a descoberta de quem nós somos, o concreto de quem nós somos, e refletir e ser refletido naquilo que pensamos, falamos e sentimos em nós mesmos, e aprender a disciplinar o nosso pensar, o nosso falar para com o outro. E ele fala assim, aprendizagem
vivenciada. O que é vivenciar? É viver todos os dias exemplificando os ensinamentos de Jesus em nosso comportamento, em nossa transformação. E assim podermos nos conectar com o outro verdadeiramente, levando a palavra do Senhor Jesus, do Mestre Divino. E todas as vezes que refletimos sobre as lições de Jesus, refletimos sobre nós mesmos. Como nós estamos diante desse aprendizado. Será que realmente o que aprendemos o fazemos de fato em nossas ações? E ele fala que todo erro nesse aprendizado faz parte do crescimento individual, espiritual. E voltando para a lição, ele fala assim, que todos nós que já aprendemos um pouco desse caminho, sabemos que o erro faz parte do crescimento, seremos aqueles que iremos sustentar os companheiros mais necessitados que nós mesmos. Veja bem, nós temos e percorremos um longo caminho até entendermos Jesus, um pouco dos seus ensinamentos e colocá-lo em prática em nós. Então nós não podemos ainda, nós somos imperfeitos também, ainda, nós não podemos querer que o outro, pela imposição, mude. Para nós, nada foi imposto. Nós chegamos até a frente do Mestre Jesus, chegamos até o seu aprendizado pelas nossas próprias pernas e pelos chamamentos que tivemos durante a vida. Em algum momento em que isso se evidenciou mais, nós fomos buscar de verdade conhecer esse Jesus, refletir sobre nós, que é o conhecimento de nós mesmos, e agora estar à frente como apóstolos de agora, levando a palavra do Mestre para os mais necessitados. E ele fala assim, não desanimes. Emmanuel nos diz assim, não desanimes perante a rebeldia que encontrares, e nem condenes o erro do qual a lição benéfica surgirá depois. E ainda fala, ajuda o próximo sem julgar, sem castigar, sem vergastar o outro. Por isso que fala, educa sempre. Então, o nosso aprendizado de autoeducação pessoal, individual, vai nos preparando para poder educar com palavras, com pensamentos, o outro tão necessitado disso. Diante das aflições, nós vamos acolher o próximo como fomos acolhidos em algum momento. Esse acolhimento se faz com um abraço, ouvindo, usando a boa palavra. Nossas ações como cristãos, como aprendizes, como apóstolos de agora, é que vão demonstrar para o outro também que há condições de todos mudarem. Pois nós temos a ferramenta e nós vamos ensinar. E a palavra-chave é a paciência e o amor que devemos ter para com todos. E ele fala ainda, Emmanuel, seja exigente para com você mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. E ele fala que acompanha os passos, vamos lembrar, dos nossos queridos que moram conosco, que muitas vezes nós
Não, nem olhamos, nem dizemos que amamos para eles. E muitas vezes queremos nos impor, e não é isso que Jesus nos ensinou e ensinou a Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas equivale a dizer, alimenta, consola. E ele fala assim, se plantares o bem, Emmanuel nos diz, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno. Então, somos aqueles semeadores. Nós somos semeadores do Evangelho. Nós já temos esse conhecimento. Apesar de, ainda mais uma vez o digo, das nossas imperfeições, que nós levemos o Evangelho, semeando esse Evangelho nos corações daqueles que precisam e que sofrem. E demos tempo ao tempo para que essas sementes se frutificam. Muitas vezes não será agora, será daqui a algum tempo. A aprendizagem não se faz do dia para a noite, nem em um segundo. É uma vida, várias vidas, várias encarnações. Então, todos nós estamos no mesmo passo, um pouquinho mais, uns um pouquinho mais na frente, outros um pouquinho mais atrás. Mas todos chegaremos lá. É a promessa do Cristo, que todos chegaremos lá. Ao reino de Deus, mais próximos de Deus e com a nossa transformações. Transformados. Alimenta boa parte do teu irmão, termina Emmanuel, e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Por que nós ficamos tão desesperados que ocorra mudança repentina no outro? Não. Sejamos também o pastor paciente. Pedro teve que aprender a paciência, a olhar as coisas diferentes, as pessoas também, ainda mais. Teve que refletir sobre a sua vida e dar continuidade ao apostolado do Mestre. E nós também. Em nós mesmos, principalmente. Em nós mesmos primeiramente. Para depois esse aprendizado ser levado adiante. E os outros também chegarão lá. Da mesma forma. O caminho são vários. Mas nós escolhemos o caminho onde as dificuldades são grandes. E Pedro encontrou essas dificuldades. E nós também encontramos. Nesse nosso passos evangélicos de levar a palavra do Mestre, onde estivermos, principalmente dentro do nosso lar. Tenhamos fé, confiança no Pai, em Jesus e no Consolador. E assim vou deixando a todos, agradecendo imensamente, que o Mestre Jesus possa entrar na casa de cada um, levando a sua paz, a sua luz, o seu abraço e o seu consolo. Que assim seja.